passo em seguida a palavra ao Coronel Clarindo Alves de Castro, secretário adjunto de Administração da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso. Ela também disporá de 15 minutos. Desculpa, o nome do senhor? Clarindo. Desculpa, Clarindo Alves de Castro. Isso aí. Coronel Castro. Temos espaço aqui. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, a pessoa que com cumprimento, e na mesma oportunidade, em nome da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato Grosso, nós rendemos nossas homenagens por essa brilhante, ousada e necessária iniciativa para o sistema penitenciário. A eminente subprocuradora Raquel Dodge, nossos cumprimentos, e em seu nome, peço a venha para cumprimentar todos os senhores que participam desta audiência pública. Rapidamente, só pretendo traduzir esse problema da progressão do regime fechado, progressão para regime semiaberto ou aberto, através de algum rápido diagnóstico do que ocorre hoje no Estado do Mato Grosso. Para percebermos essa dificuldade e essa angústia que é o sistema penitenciário através de alguns números. Se valendo do ensinamento do Nelson Mandela, que fala que só conhece verdadeiramente uma nação quem já tenha entrado minimamente numa prisão. E tentarei mostrar essa prisão através de alguns números. Primeiramente, é importante citarmos que até 2010, nós tínhamos uma mesma secretaria. Eu não sei se alguns estados ainda ocorrem, a mesma secretaria cuidar de duas pastas, Segurança Pública e Justiça e Direitos Humanos. Aí é importante citar que, para nós, do Estado do Mato Grosso, essa lei complementar 413 representou um avanço, uma vez que, dado a especificidade, muito bem exposto pelos meus colegas antecessores, as especificidades dessa matéria é necessário para melhor tratar dessa questão tão premente, tão preocupante, que é o sistema penitenciário. No Estado do Mato Grosso, o atual secretário, ele trabalha, e o antecessor também, nesses dois pilares. Trabalhar a humanização, e quando se fala em humanização, está presente o princípio da individualização da pena e a questão da modernização. Nós estamos em fase de aquisição das tornozeleiras para facilitar, inclusive, o cumprimento da pena em regime, fundamentalmente, no semiaberto e o aberto. Vejam, senhores, nós temos esses números lá do Estado do Mato Grosso, nós temos 11.785 reeducandos, 550, como foi falado pelos senhores, no Brasil. Nós temos 6 mil vagas e temos aí um déficit, temos um gargalo de quase 50%. Temos 65 unidades, mas o número que mais chama atenção é aquele em vermelho. Nós temos 349, uma média de 349 presos para cada conjunto de 100 mil habitantes. É um número acima da média nacional. Só para fazer um paralelo, no estado vizinho do Goiás, em que temos lá 6 milhões de habitantes, nós temos 12 mil reeducando. Praticamente o mesmo número do Estado do Mato Grosso, que tem metade dessa população. Nós temos 13 milhões. Então, nós prendemos mais e nós temos um número reduzido, temos apenas 65 unidades para a maioria, 90%, para abrigar presos do regime fechado. Esse gráfico também é muito interessante, porque muitas vezes nós jogamos todos os problemas que angustia também os gestores da administração penitenciária para o Estado. Percebam, senhores, que esse gráfico nós temos aí, em 95, nós temos 95 presos para cada grupo de 100 mil habitantes. Em 2011, quase
2 anos atrás, esse número elevou-se para 269, e o estado do Mato Grosso está com quase 100 números a mais do que esse número. E é interessante citar que a Constituição do Império, de 1824, lá no seu artigo 179, já falava, senhor ministro, que os estados deveriam separar os presos condenados dos provisórios. Nós estamos falando de quase 200 anos. Hoje ainda não ocorre. Nós temos esse problema grave que tem que ser resolvido, que é a questão do aumento muito vertiginoso da massa carcerária. Então, por mais que os estados venham construindo unidades, em que pese o apoio agora, esse Programa Nacional de Apoio aos Estados, da ordem de 1 bilhão e 100 milhões para a construção de novas unidades, foi falado anteriormente, e com muita propriedade, que é justamente para a construção de unidades para abrigar presos no regime fechado. Outra situação que nós enfrentamos na gestão das nossas unidades é esse número grandioso de preso provisório, preso condenado. Nós temos, no estado do Mato Grosso, 42% são presos condenados, enquanto 58% preso provisório. Alguns teóricos dizem que o razoável seria termos 80% preso condenado e apenas 20% provisório. Outra informação do sistema penitenciário do Mato Grosso é que nós temos, no regime fechado, nós temos 53 cadeias, penitenciárias temos 6, lá no estado do Mato Grosso, nós temos dois CDPs, que é o Centro de Detenção Provisória, que também são considerados as nossas cadeias. E percebam os senhores que nós temos, nas 3 situações, nas 2 situações, cadeia e penitenciária, nós temos um déficit quase que 50% de vagas. Então, nós precisamos urgentemente dar condições mais dignas para os nossos reeducandos, a começar pelas vagas, notadamente no regime fechado. A CDP é o Centro de Detenção Provisória, já com a ajuda da União. Nós temos dois centros de detenção provisória, sendo que nós temos 296 vagas e apenas 279, porque nós estamos um processo, foi inaugurado agora, nós estamos um processo cuidadoso de alocação de reeducandos nessas unidades. E aqui chama atenção para a colônia agrícola. Nós temos apenas uma colônia agrícola. É a colônia penal, que fica a 70 quilômetros de Cuiabá, e nós temos 100 vagas e 5 reeducandos. Por quê? Nós estamos precisando, no regime progressivo, do fechado, de um regime mais severo, mais gravoso, para um regime mais brando, e nós temos essa ociosidade. Nós temos aí 95 vagas. Primeiro porque, num momento lá atrás, não se preocupou com o perfil desse reeducando e mandou-se para essa unidade, para essa colônia penal. E essas pessoas começaram, como o controle é mais fragilizado, essas pessoas começaram a provocar algumas inseguranças no entorno. E, por conta disso, foi vedado que novos reeducandos fossem para essa colônia penal. Então, nós temos hoje perto de 95 vagas ociosas, mas os nossos reeducandos, quando progridem do regime fechado, eles não querem ir para o regime semiaberto. Nós temos vaga, eles preferem esse regime aberto, e nós temos 3 albergues com capacidade para 180 apenas, e nós já temos 352. Então, o importante desses dados é que, como foi antecedido pelo nosso defensor público do Estado do Mato Grosso, e nós estamos contando com a presença do doutor Geraldo Fidelis, que é juiz de execução penal, e há muito diálogo lá no Estado do Mato Grosso entre essas instituições, no entendimento de que para a ressocialização, porque o que nós queremos aqui, de fato, é a ressocialização, que os nossos reeducandos, depois que passe a situação de egresso, e depois de um ano
na situação de livre, que eles não voltem a reincidir. E essa medida, devido à falta de vagas, essa medida que tem a aquiescência de grande parte do Ministério Público, do Poder Judiciário, também do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e da Defensoria Pública, tem feito com que tenha acelerado até esse processo de ressocialização. Agora, quando fala de ressocialização, é muito importante nós não perdermos de vista que não basta o reeducando receber a sua capacitação, não basta o reeducando ter algumas aulas, o sistema S que está presente em vários estados, né, ministrando curso. Não basta isso se, quando ele deixa o cárcere, ele é recebido com portas fechadas pela sociedade. Então, senhor ministro, é importante também que se abra essa audiência para as universidades, para a sociedade em geral, para que nós debatemos esse assunto muito importante, porque o reeducando, muitas vezes já capacitado, já instruído, e nós temos casos no estado de Mato Grosso que reeducando entrou analfabeto e está fazendo, no exato momento, está fazendo especialização. Mas, quando ele sai, ele recebe, como Pierre Bourdieu fala do hábitos, né? Uma etiqueta de ex-preso, que todos percebem, a sociedade percebe, os empresários percebem esse ex-preso, e por mais que ele seja capacitado, tenha um curso, mas muitas portas se fecham. Então é importante também que abra esse debate para as universidades e para a sociedade como um todo. Essa informação que nós temos no estado de Mato Grosso, 546 vagas nas nossas cadeias, e no regime fechado, 4.336. No semiaberto, nas cadeias, geralmente nas cadeias, no interior do estado, esse semiaberto, ele é feito em parceria com o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria Pública e o Conselho da Comunidade. Geralmente, no fundo desse espaço, nesse ambiente cadeia, com esses entes, são construídos pequenos espaços para que se cumpra o semiaberto. Já foi falado aqui também do risco, né, do contato que tem esse reeducando próximo ao reeducando que seja no fechado. Mas, quando se fala em risco para a sociedade, o que nós percebemos lá no estado de Mato Grosso, notadamente nos municípios do interior, que esses reeducandos que migram do sistema do regime fechado para o aberto domiciliar, o índice de reincidência criminal é baixo. Quando se falou em controle, e nós estamos falando em municípios do interior, população de 20, população de 30 mil habitantes, 15 mil habitantes, há um controle que a própria sociedade tem corroborado. E o fato de termos progredido, do judiciário ter progredido esse regime, não tem aumentado a violência, os crimes não têm aumentado substantivamente. E é importante a gente tecer esse comentário, porque quando se fala, é importante que a pessoa fique 11 anos e não 10 anos, ou 6 anos e não 5 anos. E é importante que seja feito um trabalho científico para saber se realmente 1 ano a mais, 1 ano a menos, em regime fechado, faz com que essa pessoa deixe ou não de ser mais violento ou que cometa algum crime com a sociedade. Só para citar, eu tenho alguns exemplos. Município de Barra do Garças, nós temos lá um salão, no fundo, com algumas camas, consensuado entre os poderes, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho da Comunidade. Em Jaciara, eles assinam também pela ausência de uma unidade que contemple o regime semiaberto ou aberto. Então, assinam mensalmente, eu acredito que seja uma realidade também de vários estados brasileiros, assinam mensalmente o livro no fórum, há um controle eficaz em cima disso. E há outras cidades, como Nova Chavantina, Coniza, e tem uma cidade que esse controle é feito diretamente pelas unidades penitenciárias. O próprio diretor recebe essa assinatura. E aqui a nossa fazenda
640 hectares, 650 hectares, que é a nossa colônia penal agrícola. Nós temos hoje, no nosso quadro, todos os nossos agentes penitenciários são concursados, e grande parte deles tem curso superior, uns estão fazendo mestrado, e tem até agente penitenciário doutor no estado de Mato Grosso. Então, essas pessoas, eu até abro um adendo aqui, parabenizo os bons agentes penitenciários que estão lá no lotado do estado de Mato Grosso, e esses agentes estão fazendo um trabalho belíssimo, notadamente nessa colônia. Eu só preciso que tenhamos mais reeducandos trabalhando nessa colônia penal agrícola, que é uma grande fazenda lá do estado de Mato Grosso. Nós temos vários projetos, nós temos a cultura da mandioca, a cultura do maracujá, nós temos a avicultura, a piscicultura, tudo em condições de ser otimizado por nossos agentes penitenciários, em trabalho com os reeducandos. A qualificação, quando eu falei, é importante que se faça essa qualificação. Então, nós temos muitos dos nossos reeducandos, eles são qualificados, mas aí nós encontramos o problema depois que ele deixa o cárcere e não encontra um local para que possa trabalhar. Essa fotografia também é bem emblemática, é do nosso, hoje ele ainda encontra preso, mas entrou analfabeto e hoje ele está fazendo pós-graduação. Algumas unidades. E, para finalizar, senhor ministro, nós da Secretaria de Justiça, nós entendemos que seja muito proveitoso a criação da súmula vinculante. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Clarindo, pela exposição. Eu passo a palavra agora ao doutor Edmundo Dias de Oliveira Filho, presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal do Estado de... Nosso vizinho Estado de Goiás. Vou disporá também de 15 minutos. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, que preside essa audiência pública, e já quero agradecer pelo convite que foi formulado ao Estado de Goiás para se fazer presente aqui. Quero cumprimentar a nossa procuradora, subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Dodge. Quero dizer que essa iniciativa do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, em ouvir a sociedade, e, no meu caso, ouvir aqueles que militam no sistema prisional, na gestão do sistema prisional, e, no meu caso, já há alguns anos, é uma feliz iniciativa, porque abre espaço para que a sociedade possa pronunciar-se a respeito de uma questão hoje que é dramática no Brasil, que é a questão do sistema penitenciário, do sistema prisional. E eu quero dizer que eu trago aqui, além de um razoável conhecimento teórico, o cheiro da cadeia. Trago no meu sangue, forjado na administração penitenciária, porque já milito nessa área há muitos anos. Então, conheço a cadeia por dentro e por fora. Conheço a cadeia de ver o caos que é o sistema prisional brasileiro. Conheço a cadeia de ver a linguagem e o suplício e os gritos e os clamores dos homens morcegos que têm que se amarrar às celas para poder repousar o seu corpo durante a noite, porque não há vagas no sistema prisional. O déficit de vagas é absolutamente dramático e caótico no sistema prisional brasileiro. Me parece que aqui o dilema é o seguinte: por insuficiência de vaga no regime de cumprimento de pena do semiaberto, deve o apenado ser beneficiado com a transferência para o regime menos gravoso? Parece que esse é o dilema, essa é a questão central. Estava sentado ali, fiz algumas anotações e gostaria de deixar
consignadas aqui em nome do Estado de Goiás. Sucintamente, nós podemos dizer que o sistema prisional brasileiro é caótico. Isso é fato. E pronunciamentos importantes já foram feitos por todos os poderes constituídos da República. Vou lembrar aqui que, agora, recentemente, o próprio ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, se pronunciou nesse sentido. Olha, o sistema prisional brasileiro, ele falou até o nome, é mais do que dramático, a situação é grave demais. Esses dias ainda ressoa nos nossos ouvidos a palavra do ministro da Justiça, a maior autoridade do setor na área do sistema prisional. Ele disse que preferia morrer do que cumprir uma pena no sistema prisional. E essa palavra, ela não pode deixar de provocar no povo brasileiro e nas autoridades brasileiras uma reação, porque é um pronunciamento do ministro da Justiça. E esse país que cresce, esse país que quer se inserir cada vez mais no desenvolvimento da competitividade mundial, no desenvolvimento mundial, não pode assistir um pronunciamento da maior autoridade do Poder Executivo nesse sentido sem uma reação. Então, é claro que o sistema prisional é um caos. Agora, recentemente, o Senado Federal criou uma comissão de juristas para revisar e atualizar a Lei de Execução Penal, que já vai aí para 30 anos. E eu fui convidado para participar dessa comissão. E essa comissão, presidida aqui pelo ministro Sidney Benetti, do STJ, que já vai completando aí 60 dias, já tem algumas conclusões. Por exemplo, a Lei de Execução Penal no Brasil é uma lei boa, é uma lei avançada. Ela não é executada. Ela não tem sido cumprida no Brasil. Aí é outra história. Mas a lei é avançada. Eu até disse num dia lá, olha, se nós conseguirmos aqui colocar nessa lei um artigo, esse artigo tem que ser simplesmente cumpra-se. E já concluímos o nosso trabalho com brilhantismo. Cumpra-se a Lei de Execução Penal nesse país. Chega-se a uma segunda conclusão, para ser bem sucinto. O Estado brasileiro é um Estado infrator. Ele é infrator porque ele não cumpre. O Estado aí, sem qualquer alusão à responsabilização particular de um e de outro, mas nós que formamos e compomos o Estado brasileiro. Terceira coisa, já caminhando para esse grande dilema do Supremo em tomar essa decisão. O regime semiaberto no Brasil é uma excrescência. Eu fui designado pelo ministro Sidney Benetti para, no âmbito da comissão, fazer uma pesquisa no mundo sobre regime semiaberto. E a conclusão que nós chegamos, doutor Raquel, é o seguinte, que do jeito que o regime semiaberto funciona no Brasil, é só aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, como que é? Lá tem 3 tipos de presídios. Segurança mínima, segurança média e segurança máxima, para determinados tipos de crime, para determinados tipos de infrator. Mas se cumpre dentro a pena ipsis literis até o final, em determinados tipos de presídios. Quer dizer, se o sujeito comete um crime muito grave, ele vai para um presídio de segurança máxima. Médio, potencial ofensivo daquele crime, um presídio de segurança média, e assim sucessivamente. No Japão, o sujeito comete um crime pequeno, leve, pena alternativa. Talvez seja um dos países do mundo onde mais se aplica pena alternativa. Porque não é necessariamente o rigor da pena, como diz as lições do velho Beccaria, é a certeza da punibilidade.
É isso que está faltando no nosso país, e por culpa, mais exclusivamente, do próprio poder público do Estado. Então, eu estou propondo lá, e todos os promotores, todos os juízes que militam na execução penal, e todos os entendidos da execução penal que eu tenho conversado, todos são unânimes em considerar os regimes semiaberto brasileiro como uma excrescência. O sujeito comete um crime, é apenado com 20 anos, daí a 4 ele está no semiaberto, e ele não fica nem na mão do poder público do Estado, e nem por conta própria, ele fica num terreno arenoso, perigoso, sem controle nenhum. O mais grave é isso, não tem controle. O que é que nós estamos propondo? Livramento condicional monitorado, inclusive com apoio de autoridades importantes, até do próprio CNJ. E todos os promotores e os juízes da execução penal que eu tenho conversado comungam dessa ideia. Não há vagas, senhor ministro. Nós temos 548, 600 mil presos no Brasil, um déficit beirando os 300 mil, não há vagas. E aí os presos morcegos estão aí, se amarrando nas celas. E os meus colegas estão aqui, que são gestores do sistema prisional, para comprovar o que eu estou dizendo. Temos um outro problema, e aqui eu faço uma sugestão. O Pacto Federativo Brasileiro, ele precisa ser revisto. Na minha área, quem cuida do FUNPEN, o Fundo Penitenciário Nacional, é o Ministério da Justiça. Eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que o Fundo Penitenciário Nacional fechou 2011 com quase 3 bilhões de reais. Esses recursos são contingenciados para aumentar o superávit primário da balança comercial. Esses recursos não chegam nos estados e não se constrói. Não se constrói 1 metro quadrado. Então, é preciso, hoje já deve estar aí em torno de 4 bilhões, se essa afirmação for verdadeira. É preciso que esse acerto federativo, esse concerto federativo, seja revisto para que esse dinheiro chegue na mão dos gestores e nós tenhamos mais condições e facilidades de construir, porque a população carcerária hoje já é a que mais cresce no mundo, proporcionalmente, e nós estamos com a cadeia superlotada. O que fazer? Diante do Estado infrator, de um lado, e o cidadão infrator do outro. O que fazer com o sentimento de impunidade, com o sentimento de justiça penal? O que fazer diante do discurso, da carta aos moços de Rui Barbosa, que nos ensinou, lá na academia, que entre o dilema entre o direito e a justiça, temos que segurar nas mãos da justiça. O que diria Rui Barbosa? O que fazer? O profeta Ezequiel, há 600 anos, e eu sou presidente da Agência Prisional do Estado de Goiás, que agora está transformando em Secretaria da Justiça, mas sou pastor evangélico. E o profeta Ezequiel, ele disse o seguinte, há 600 anos antes de Cristo: faze cadeia, porque a terra está cheia de violência. Muito obrigado.